Então, boa noite a todos. Primeiramente, meu nome é Adriano Rocha, sou o diretor da Segitrac. Essa live ela está acontecendo pela Escola Segitrac aqui de Cuiabá e pelo canal do professor Edgar Cantelli, Terapias Chinesas, né, que acontece em São Paulo. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao professor pela disponibilidade em atender um tema tão importante, né, no âmbito da saúde da mulher. Foi lembrado agora do Outubro Rosa, né? Então, a nossa conversa vai girar em torno desse tema do Outubro Rosa. E para o público daqui de Cuiabá, que ainda não conhece, os alunos da Segitrac sempre ouvem muito falar do professor Edgar, mas hoje vamos apresentá-lo, inclusive, melhor. O professor Edgar Cantelli, primeiramente, ele é um excelente terapeuta de medicina chinesa, com uma enorme experiência clínica, que para a gente é o ponto mais importante, né? A pessoa que transmite a medicina chinesa, primeiramente, ele tem que ter essa experiência, fazer ela funcionar. E também pela linguagem clara e acessível que o professor traz para a gente. Então, pessoalmente, é uma das coisas que mais faz a gente se vincular tanto ao professor Edgar quanto à medicina chinesa, né? E é a pessoa que, para mim, né, na minha opinião, que mais motiva e faz as pessoas à sua volta se apaixonarem pela medicina chinesa por conta da sua linguagem, do seu jeito próprio de transmitir, né? Então, seu eterno bom humor, essa forma de simplificar e tornar acessível, às vezes, temas aparentemente muito complexos e com essa alegria por trás. Então, isso toca muita gente e conheço uma das pessoas que o segue, eu sou uma delas há muitos anos por conta dessa paixão sua que apaixona muita gente em volta, né? Então, primeiramente, obrigado, professor. E aí vou fazer um breve currículo do professor Edgar para os meus alunos, né, e o público aqui da Segitrac que ainda não conhecem a pessoa do professor Edgar Cantelli. Então, primeiramente, ele é terapeuta e professor de medicina tradicional chinesa, versado em acupuntura, tuiná e fitoterapia chinesa. Acupuncture Doctor pela World Federation of Acupuncture and Moksha Boston, que é a Federação Mundial de Acupuntura e Moksha Boston, né, na China. E é representante da quinta geração da linhagem da agulha de ouro de medicina chinesa, do mestre Liu Shimin, né, onde foi formado em acupuntura, tuiná e fitoterapia chinesa. Supervisor dos cursos de formação e educação continuada da Segitrac. Então, é a mente por trás de todo esse conteúdo que a Segitrac traz para Cuiabá é o professor Edgar Cantelli. Então, muito obrigado, inclusive, por essa abertura que nos dá aqui para Cuiabá, em Mato Grosso. Professor responsável pelos cursos de formação em acupuntura e tuiná avançado no Semetrac, em São Paulo. Lembrando também que o professor Edgar acabou de lançar o seu livro, Tal da Mente, na visão da medicina chinesa e do I Ching. Foi lançado recente, agora no dia 21 de outubro. Então, se quiser falar um pouquinho sobre esse livro, que para quem participou do curso, ele é realmente encantador e um divisor de águas na compreensão dos aspectos da mente da medicina chinesa. Então, por favor, fala um pouquinho desse lançamento do professor. Poxa, Adriana, mas que apresentação mais generosa sua. Eu só falei verdade. Os alunos estão aqui, sabem. Agradeço demais o seu carinho todo, Adriano, sua generosidade nas palavras. Eu acho, de fato, estava falando essa semana com uma turma de acupuntura que a vida de um terapeuta, ela é uma vida que lida com muito sofrimento, né? Que lida com... A gente fala que a gente lida com o yin, né? No aspecto da falta, da carência, da dureza da vida. Então, quando você fala dessa alegria, é algo que os mestres que eu tive me incentivaram nesse caminho. Eu acho que é uma característica um pouco minha mesmo, mas eles também sempre me deram essa confiança, sabe, Adriano, de que a alegria, o bom humor, eles não são contraditórios ao caminho espiritual ou ao caminho da seriedade clínica, né? Na verdade, o mestre Liu Shimin sempre fala que nós temos que ser como golfinhos, né? Que é
mergulhar no yin para lidar com o sofrimento dos pacientes, até o nosso sofrimento, mas ao mesmo tempo ter a força do espírito de sair desse yin e tomar um ar de alegria, e assim nós seguimos um caminho, né? E, bom, o nosso tema de hoje, né, Adriano, que fala do mundo do feminino, né, especialmente do câncer de mama, mas do ponto de vista dos distúrbios psicoemocionais, de fato tem grande conexão com o livro. Deixa eu mostrar ele aqui, né, o Tal da Mente, né, e que acabou de sair pela... Recomendadíssimo. Pois é, foram anos mesmo. E acabou de sair pela editora Mauad, está disponível no site da própria editora e em todas as lojas e livrarias, na Amazon, da forma que for melhor para você ter acesso. E esse é um livro que se propõe, né, Adriano, a se aprofundar no entendimento das funções psicoemocionais e dos distúrbios psicoemocionais do ponto de vista da medicina chinesa, com esse alicerce da lógica da linguagem do I Ching, né? E como você disse, ele é fruto de um curso que a gente fez em 2018, 2019, que você foi participante, né? E foi super legal. E foi mais do que legal, ele foi transformador, né, Adriana, para todos nós, para mim, com certeza. Quem fez. E os próprios alunos que criaram essa demanda, né, esse pedido pela transformação do conteúdo do curso num livro, né? Que então, é um conteúdo inédito no Brasil, né? Acho que é importante a gente deixar isso claro, né? Pessoas começam a estudar o tema, você não tem muita bibliografia, e o seu conteúdo ele vai abrir uma porta muito grande para as pessoas. Eu fico muito feliz, Adriano, os primeiros feedbacks que eu tenho tido dos primeiros leitores do livro, agora já publicado, tem sido muito legal, muito, muito rico, né? E espero realmente contribuir um pouco para esse entendimento das questões psicoemocionais que são base na medicina chinesa, né, Adriano? Ou seja, a gente não pode esquecer que nos fundamentos mais centrais dessa medicina, nós ficamos doentes por 3 aspectos, basicamente, né? Os aspectos climáticos e tudo que vem de fora. Nós ficamos doentes pelos hábitos, pela rotina, pelas questões de alimentação, as questões de hábito no geral. E ficamos doentes pelos aspectos psicoemocionais. Então, se a gente não se aprofunda nisso, não compreende e não se harmoniza com a nossa mente, a gente sempre fica com um gap desse terceiro fator etiológico, como a gente chama, que é, na nossa vida hoje, o principal. Eu estava dando aula do Imperador Amarelo semana passada, Adriano, e tem um trecho do capítulo 13 que ele fala que nos tempos da antiguidade, então é engraçado porque o livro do Imperador Amarelo tem milhares de anos, então ele fala dos tempos, já é antigo, ele fala dos tempos antes, né? Ele falava que as pessoas ficavam, os tratamentos eram muito mais simples e muito mais fáceis de corrigir, com muita sutileza, porque as pessoas levavam uma vida nos aspectos psicoemocionais muito mais simples, muito mais harmônica com a natureza. E ele falava que nos dias de hoje, nos tempos do Imperador Amarelo, a vida já ganhou ele usa um termo interessante que é um emaranhado psicoemocional, né? Um emaranhado, uma complexidade. E quando a gente vai falar do nosso tema de hoje, né, Adriano, é um tema muito emaranhado, porque várias questões psicoemocionais podem ser fatores de doença do câncer de mama, e por isso que ele é tão presente hoje, né? Sim, sim. E essa sociedade ela está cada vez mais complexa, mais acelerada, com estímulos novos, né? Que a humanidade não se forjou com os estímulos que a gente tem hoje. Então, acho que acaba gerando vários outros fatores, né, de adoecimento. E sabe, ter essa porta de acesso ao autoconhecimento acaba se tornando também um recurso da gente, né, se proteger um pouquinho mais disso, né? Então, acho que muito obrigado, inclusive, pelo livro, né? Porque para as pessoas que participaram do curso, e outra coisa que que eu gostaria de chamar a atenção é que o livro é já um presente de conhecimento, de experiência, acho que pessoal sua, em relação ao conhecimento. Porém, mesmo para aquelas pessoas que tiverem acesso ao livro,
eu pessoalmente super recomendo o curso, né? Porque dentro de cada contexto, ouvir as discussões, ouvir as perguntas, faz tudo isso se assimilar muito mais fácil, é uma outra experiência, né? Então, já que hoje a gente tem esse recurso a mais do multimídia, o livro ele pode ser até uma porta de entrada, mas o curso, os outros cursos que vão puxando, né? Inclusive depois do seu curso Taudamente, eu me inscrevi no curso de formação de Ixim, mesmo, né? Na Cidade Taoísta, e é um mundo, né, enorme de autoconhecimento que traz outros vários benefícios para a gente. Então, recomendo também, além do livro, poder acessar o curso também do professor Edgar. Obrigado, Adriano. Acho que é um relato fantástico, né? Porque uma coisa é a gente assimilar através da leitura e da autoapropriação, outra coisa é estar imerso num grupo, né, de estudo e com dúvidas e poder ter debate, poder De assimilar pessoas isso. de alto nível, porque tem vários psicólogos clínicos atuantes no curso, eu lembro advogados, pessoas que estão lidando com o problema no dia a dia. Então, as discussões foram de excelente nível. Eu fiquei muito feliz, inclusive, de poder ter participado. Eu devo repetir o Tal da Mente, talvez no segundo semestre do ano que vem, ou, Maravilha. ou em 2024, né? Dos meus cursos avançados, agora a gente está no meio do curso avançado de diagnóstico, uma nova turma que está sendo muito especial, e aí isso vai até o primeiro semestre do ano que vem, e aí eu vou planejar quando que eu vou repetir o curso do Tal da Mente, né? Mas até lá tem um Maravilha. livro pra gente, e tem o curso gravado também de 2018 disponível, o Sim. curso. Maravilha, maravilha. Então, vamos adentrar o tema de hoje, né? Então, eu formulei algumas perguntas previamente para o professor, porém, para o público que está assistindo agora, por favor, tragam suas perguntas, né? Sempre é muito importante a gente ouvir o que as pessoas têm de dúvidas, curiosidades sobre o tema. Então, enquanto o pessoal está assistindo, eu vou começar com as primeiras perguntas, tá? Primeiramente, professor Edgar, como podemos entender a relação das doenças com as emoções segundo a medicina tradicional chinesa? Olha, Adriana, eu acho que um começo dessa resposta eu já introduzi, né? Ou seja, as emoções são um dos três fatores primordiais geradores de desequilíbrio do nosso corpo. Primeira coisa que a gente tem que entender é a mente é uma substância vital. Isso é algo que muda completamente a nossa relação com o nosso psiquismo, né? A mente não é uma entidade, essa voz que fala na nossa cabeça, desassociada da nossa fisiologia, né? Então, a mente ela é absolutamente integrante da nossa fisiologia, ela é gerada, sustentada e mantida pelo funcionamento dos nossos sistemas, né? Dos nossos órgãos, como a gente fala na medicina chinesa, né? Então, os 5 principais sistemas, nomeados pelos 5 principais órgãos, têm contribuição direta no funcionamento da mente. E, em contrapartida, a sobrecarga dos aspectos psicoemocionais alteram diretamente a fisiologia dos órgãos, né? Esse é um tema super complexo, que é muito debatido no Tal da Mente, né? As emoções não são simples, não são simplórias, né? Então, se você me falar assim, Edgar, tenho vivido com muita raiva, isso não é exatamente a mesma coisa que o próximo paciente que vai entrar e me falar que está com raiva também, né? Podem ser raivas muito diferentes, você entende? Até afetando órgãos e sistemas e de origens muito diferentes. Você pode ter raiva porque você não sabe lidar com uma situação, então isso é um aspecto de imaturidade. E você pode ter raiva porque o seu fígado já está alterado, né? Então a mente ela tanto gera distúrbios no organismo, como também ela é vítima de distúrbios do organismo, né? Então, quando a gente fala de doença, hoje, e de doenças crônicas, e de doenças que surgem do interior do corpo, como o câncer, o entendimento dos fatores psicoemocionais, sendo eles geradores ou eles como resultado de distúrbios fisiológicos, é fundamental, é base da medicina chinesa. Então,
entendendo, ele pode vir das emoções, como ele pode vir também da fisiologia, ou seja, da fisiologia já alterada, com algum desgaste físico também é gerador dessas alterações. Excelente. Então, é uma visão diferente, né, que a gente está acostumado na medicina ocidental. Existe um termo que é muito tradicional, muito didático, que nós falamos das emoções perversas, né? As emoções não são perversas, nenhuma emoção é perversa. As emoções são naturais, né? As emoções perversas, esse nome perverso vem um código, inclusive, do I Ching, que perverso significa excessivo, né? Então, uma frustração não é perversa. Se eu quero alguma coisa e não consigo, é natural ficar frustrado, né? Agora, se eu vivo frustrado, se a frustração é intensa, é desproporcional, ela toma o meu psiquismo, ela vira uma frustração perversa. E aí, ao sustentar uma perversidade na mente, o corpo é sobrecarregado e daí nascem as doenças internas. Excelente. Acho que as pessoas precisam ouvir esse processo, né, de adoecimento, né, que o organismo sofre com a sustentação de emoções. Como a medicina chinesa entende ou explica o câncer? Acho que é um fator importante de explicar. Tá, Adriano, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Essa é uma pergunta porque o câncer na medicina chinesa é uma doença muito antiga, não é uma doença recente, não é uma doença que a gente incorporou da visão ocidental. Não é novidade. Novidade. Os primeiros registros de câncer nos achados arqueológicos da medicina chinesa, eles datam da dinastia Shang. A dinastia Shang vai de 1600 a.C. a 1045 a.C. Então a gente está falando do século XVI ao século XI a.C., né? Essa doença ela tinha dois nomes mais tradicionais. Um era Zong, que significava alguma coisa como inchaço, nódulo, inchaço, massa, né? E um outro termo chamado Liu. Esse Liu tem o sentido de um fluxo patológico, algo que está em fluxo, mas é um fluxo doentio. Esses dois termos eles foram unificados e hoje o câncer é chamado Zongliu, que é alguma coisa que tem uma formação de massa, tem um acúmulo de células, né? E que, ao mesmo tempo, tem uma característica de impedimento de fluxo, porque essa obstrução ela impede o fluxo saudável do organismo, e tudo na medicina chinesa é fluxo saudável. A gente precisa de fluxo saudável de energia, de sangue, de fluidos, de medula, de tudo. Qualquer obstrução é patológica, né? Mas esse Liu também tem o sentido que essas massas elas podem ganhar fluxo, elas podem se expandir, elas podem se espalhar pelo corpo, né? Interessante. Esse é o entendimento hoje de o que é um tumor maligno, né? Sim, com certeza. Liu, né? Zongliu. Falando de maneira mais atual, nos termos que a gente usa na medicina chinesa, um tumor maligno ele é chamado de mucosidade calor, né? Então o que quer dizer isso? Mucosidade é um termo muito abrangente dessa medicina para falar de acúmulo de resíduo, né? Acúmulo de células de resíduo metabólico indevido, né? Só que formação de resíduo, Adriano, é algo muito comum, né? A gente tem de edema, de catarro, de secreção, tudo é um nódulo, um cisto, tudo é acúmulo de resíduo, tudo pode ser entendido como mucosidade. Só que quando a gente ganha essa característica de mucosidade e calor, significa que ele ganhou, esse resíduo ganhou agora uma característica de poder gerar um processo inflamatório no local, poder ganhar aderência às estruturas adjacentes, poder se espalhar pelo corpo. E ao se espalhar pelo corpo, a mucosidade calor, ela destrói a estrutura saudável do corpo, né? Ela degenera a estrutura saudável, né? Então, todo câncer tem esse componente da mucosidade calor, né? Então, o sangue vai perdendo sua capacidade de chegar naquela região do organismo e nutrir de forma adequada as células saudáveis. Isso sem dizer do Qi, né? Como a gente fala, da energia.
onde há essa tamanha obstrução, a energia que mantém as nossas células ativas, o nosso corpo em funcionamento, a energia também se torna impedida de chegar. E o mecanismo tende a piorar, e é uma doença progressiva, né, e muito problemática de tratamento, porque a resposta do organismo diante dessa obstrução é enviar mais fluxo para tentar mover a obstrução. Só que, ao tentar enviar mais fluxo para um lugar que já tem um processo inflamatório, falando nessa linguagem ocidental, você aumenta esse calor. Você aumenta esse calor. Então, na medicina chinesa, você vai ter todo um método de uma tentativa muito difícil, né, de conseguir, que é o método de primeiro tirar o calor, para depois ter a chance de tirar o resíduo e proteger a região da continuidade dessa destruição celular. Excelente. Então, é uma doença conhecida na medicina chinesa por pelo menos 3.000 anos. Por pelo menos 3.000 anos. Porque é uma compreensão na medicina ocidental recente. Se descobre o câncer é muito recente, né? Na nossa história da medicina. Que interessante essa informação. Eu não sonhava com essa antiguidade. Em termos próprios, eles falavam assim, se essa doença, por exemplo, eles falavam termos como tem pé e cabeça. O que é ter pé e cabeça? É um termo que eles usavam para dizer se a palpação da região tumoral era bem definida ou mal definida. Então, se você conseguia palpar o tumor e ele era bem definido, bem delineado, eles diziam que tinha pé e cabeça. Né? Interessante. E isso determinava certos aspectos do tratamento. Quando o tumor era indefinido, a massa era irregular, ele não tinha pé nem cabeça, isso significava um outro método de tratamento, mudava um pouco essas condições. Hoje, obviamente, a gente não depende só da palpação, só desses exames da medicina chinesa. Os nossos pacientes hoje vêm com laudos, vêm com imagens, vêm com informações do oncologista, que são, nesse aspecto de determinação do tamanho do tumor e tudo isso, é muito mais claro, muito mais definido. Sim. Mas é muito interessante entender que já existia essa racionalidade, esse delineamento de entender o que é, como que funciona. Muito, muito, muito rico. E especificamente, professor, o câncer de mama, como que na medicina chinesa se compreende, como pode chegar ali, né? Veja, Adriano, essa é uma pergunta também muito complexa, mas em resumo, a gente vai pensar quais são os sistemas que se relacionam à circulação e à circulação de resíduo ou à circulação saudável da região das mamas. Quando a gente pensa nisso, o primeiro sistema que a gente vai olhar é o chamado sistema do fígado. Né? Por quê? Ele é responsável, Adriano, o fígado, como você sabe bem, pelo direcionamento dos fluxos de energia e sangue do nosso corpo. Então, o fígado... É o general, né? General, pronto. Ele manda as tropas, né? As tropas na brincadeira com a energia e o sangue, para onde elas têm que ir em determinado momento que o nosso corpo precisa. Então, na fisiologia da mulher, na ginecologia, na obstetrícia, o fígado tem uma complexidade adicional enorme. Por quê? Toda a regulação do ciclo menstrual, ele é o responsável. Então, agora é o momento de ovular, agora é o momento de formar o endométrio, agora é o momento de liberar o endométrio, agora é o momento de repor o sangue. Todas essas etapas da fisiologia da mulher que são bem marcadas, inclusive a gente divide didaticamente em 4 estações. Né? Então a gente fala que a mulher está na primavera, está no verão, está no outono, está no inverno. A menstruação é o outono nessa linguagem. Analogamente a essa queda do sangue, a liberação do endométrio, o resfriamento do organismo e tudo isso. Só que o fígado também cumpre um papel muito importante, que é a regulação dos fluxos para as mamas. Isso vai ter uma importância brutal na hora da amamentação, obviamente. Né? Mas isso tem repercussão em toda a vida da mulher. Tanto que muitas mulheres, ao terem problemas, questões circulatórias justamente, do período pré-menstrual, têm a famosa distensão nas mamas, que é muito característico de quando
esse direcionamento dos fluxos do sistema do fígado não está saudável. E da distensão mamária, que começa como uma sensação de um aumento de volume que não é real, isso evoluindo para um acúmulo de resíduo real. E aí você começa a formar pequenos cistos, cistos que vão e voltam durante o mês, né, que aparecem e desaparecem. Depois você começa a formar cistos que são contínuos, que são já rígidos, né? E, de novo, toda a formação de resíduo, Adriano, o nosso corpo luta contra ele, enviando circulação. Então, um resíduo que fique mantido no mesmo lugar e crescendo por muito tempo, tem a chance de se converter naquele agravamento que eu falei lá atrás, que é, na mucosidade, calor. Que é quando um processo de má formação se transforma num tumor. Um processo de resíduo, de massa, se transforma num tumor maligno. Na medicina chinesa, a gente tem bem essa visão de que nem todo tumor já começa como um tumor. Boa parte deles começa como um resíduo que depois ganha essa característica de malignidade, né? Então, isso para falar resumidamente do sistema do fígado. E já antes de mudar de sistema, Adriano, já quero trazer o aspecto psíquico, né? Sim. Porque esse é o nosso tema de hoje. Então, a gente precisa falar rapidamente que a função psíquica relacionada ao fígado é chamada de alma etérea. A alma etérea é um conjunto de funções psíquicas, Adriano, que se relaciona a tudo que é projeção da mente, né? Tudo que fala sobre expectativa, sobre imaginação, sobre planejamento, sobre visão de futuro, sobre até mesmo sobre o outro, os processos de empatia, de compaixão, todos são sustentados pela essa função chamada alma etérea. E é importante a gente já dizer de forma muito clara, Adriano, que nós vivemos uma sociedade muito marcada pela sobrecarga da alma etérea, né? A gente vive muito fortemente essa vida de expectativa do que está por vir, de projeções muitas vezes conflitantes ou irreais que você não chega num resultado que você almeja. Então, na síntese, a frustração, a mágoa, a irritabilidade são típicas manifestações do psiquismo de distúrbios que decorrem da alma etérea, né? Então, tem autores atuais que dizem que é quase impossível algum adulto contemporâneo não ter algum grau de distúrbio do sistema do fígado hoje. Tamanha o nosso modo de vida que bate na nossa alma etérea, né? Você projeta uma vida de expectativa de resultados muitas vezes irreais, de comparação com o outro, as redes sociais estimulam demais que a gente seja hiperconectado com a vida dos outros e com expectativas de uma realidade que ela é artificial, ela não é uma coisa sustentável, né? E, ao mesmo tempo, eu vivo a frustração de não chegar nesse lugar. Então, eu vivo a expectativa e a frustração a ansiedade e a frustração quase de modo onipresente. E quando a gente traz isso para a realidade da mulher, Adriano, isso é muito grave, né? Porque a mulher, ela precisa ser, hoje, uma mulher de, 30 e poucos anos. Ela tem que ser uma ótima profissional, uma ótima mãe, tem que ser linda, tem que ser magra, tem que ser atualizada, tem que ser calma. São tantas expectativas, né, para uma rotina só, para uma vida só, para uma disponibilidade só, que não ter ansiedade e não ter frustração é quase impossível. Sim. Né? Então, que mulher que vai ter o fígado saudável com esse modo de vida? Né? E acho que um outro fator agravante que eu percebo um pouquinho na clínica, também em consultório, é que, de alguma forma, a nossa cultura não prepara mais ou o momento atual que a gente está, não prepara mais tanto para lidar com essas frustrações, né? Para administrar tudo isso, ou seja, ter princípios claros, ter objetivos claros, ou seja, de alguma forma parece que as pessoas vão trocando de princípios, vão trocando de objetivos, e nessa linha toda,
é difícil realmente uma pessoa que já tem uma direção e de alguma forma não lide com esse nível de frustração. A gente não vem com um manual e a gente está perdendo, parece, um pouquinho mais com o tempo, né? Total, Adriano, está super certo. E além disso, o lidar com a frustração é uma maturidade psicoemocional assim, fundamental. Eu outro dia tive numa reunião de pais, né? Tenho um filho adolescente, né, de 13 para 14 anos. E a diretora da escola estava lá falando sobre bebidas nas festas. Até tomei um susto, né? Já vamos falar de bebida em festa? Já? O Lucas não está vivendo muito esse universo, né? Mas ela já está preparando para esse tipo de desafio da adolescência e tal. Então e em certas turmas está rolando, né? Então ela falou, olha, bebida, cigarro eletrônico, eles não estão na idade, né? Nem fisiologicamente, nem neurologicamente preparados para estar expostos a esse tipo de coisa, né? Sim. E aí ela falou, vocês precisam ter firmeza nos princípios da família de vocês para poder falar, não vai nessa festa que vai fazer mal para você e deixar o cara lidar com essa frustração. E aí ela falou uma coisa que me marcou muito, ela falou, é difícil dar essa palestra porque, ou falar com esse tipo de mensagem para certas famílias, quando o pai é tão adolescente quanto o filho que ele está criando. Aí eu Às vezes né? é parecido. Está com 35 anos, 40 anos, e ainda é o que a gente chama na linguagem do tal da mente, na linguagem do Xing, ele ainda é um homem inferior. Né? O que é um homem inferior? Ele é regido por um aspecto da mente que quer as coisas aqui, quer as coisas agora, quer as coisas do meu jeito. Né? Que uma criança de 2 anos de idade, ela é puramente esse aspecto. Né? 2 anos de idade, É coerente. ela espera que quando ela quer, ela tira as calças, pisa em cima e quer agora. Certo? Só que tem gente com 40 anos de idade que acha que o mundo é assim. Que se eu bater o pé, as coisas são do meu jeito. Se eu for agressivo, se eu for belicoso, se eu gritar, eu vou conseguir as coisas. Né? Então, há um processo gigantesco, né, da gente resgatar as nossas maturidades, né, os nossos aspectos que ficam imaturos ao longo da vida, né, para poder ter saúde, para poder dessobrecarregar os nossos órgãos e nossa fisiologia. Né? E essa dessobrecarga é fundamental, essa maturidade a respeito de ansiedade, de frustração, expectativa, é fundamental para essa condição da saúde do sistema do fígado, que sem ela, a circulação nas mamas é muito prejudicada. Né? E essa é a primeira condição, sem dúvida nenhuma, do câncer de mama. Né? A segunda condição do câncer de mama, Adriano, é a saúde do sistema digestório. Né? O grande formador dos resíduos metabólicos é o aparelho digestório. O aparelho digestório na medicina chinesa ele é chamado de baço. Mas não é o órgãozinho baço lá. Na verdade, baço é um código para falar de todo o aparelho digestório, da boca até o ânus. Tudo que a gente come, bebe, como que vai ser transformado e o que não for aproveitado, como é que vai ser eliminado. Então, se você tem um aparelho digestório num estado ineficaz, num estado patológico, você vai ter muita formação de resíduo. E aí as coisas começam a se combinar. Se você tem muita formação de resíduo e um sistema do fígado que não direciona os fluxos de maneira saudável, esse resíduo vai se sedimentar aonde o fluxo não está saudável. E aí algumas mulheres, por exemplo, vão ter corrimento vaginal, que até aí está ótimo, porque é ruim, mas é bom. Porque é ruim de ter, mas é bom porque está saindo. Né? Está sendo exteriorizado. Mas daí, quando começa a se acumular de maneira mais importante, você começa a ter formações de miomas, formação de pólipos, formação de ovário policístico, que é bem característico também dessa concomitância. Mas, em algumas mulheres, até por tendências congênitas, e aí vem o papel desse entendimento da tendência hereditária ao câncer. Nós não herdamos, Adriano, na medicina chinesa, nós não herdamos essa tendência ao câncer. A minha família tem câncer, logo eu vou ter câncer. Não existe essa visão. O que existe é
eu tenho certas fragilidades, eu tenho certas tendências à formação de resíduo, a distúrbios de tal sistema, né? Então, se uma mulher já carrega essa tendência a uma circulação das mamas decorrente de um problema do sistema do fígado, de fábrica, né, de congênita, e ela começa a formar o resíduo, ele vai se acumular lá, né? E aí você começa a formar o tripé, as condições para o câncer de mama, né? Existe mais um cara que é muito, especificamente no aparelho digestório, existe um outro lugar que a gente tem que conversar, que é o estômago. Isso por uma relação até mais superficial. O canal do estômago, na circulação de energia do corpo, ele passa por sobre o mamilo. Ele desce da cabeça e passa por sobre o mamilo. Então, quando você tem, Adriano, em especial, distúrbios de calor no estômago, então que a gente pode chamar, pode explicar rapidamente como assim, muita queimação no estômago, muita gastrite, mau hálito e tal, são sintomas típicos de calor no estômago, você favorece o ambiente de calor nas mamas, por essa manifestação do canal. E aí você começa, resíduo, a circulação do fígado não está boa, o resíduo se acumula nas mamas, aí o estômago traz um calor, e aí você começa a formar esse quadro típico do câncer de mama. Excelente explicação, muito obrigado. Obrigado, inclusive, pela aula. Aprendo muito sempre. Aqui eu coloquei, né, quais cuidados de saúde, segundo a medicina chinesa, desculpa, quais fatores podem colocar a mulher ou o homem, né, também tem caso no homem, sobre esse tipo de risco. Não sei se você já falou alguns casos, né, você já explicou nesse processo todo, mas se tem alguma coisa mais a colocar sobre essa pergunta, acho que foi quase toda respondida. Quais fatores podem colocar em risco o homem ou a mulher sobre esse problema? Perfeito, Adriano. Desculpa te interromper. Eu acho que, em síntese, a gente tem cuidados óbvios com a dieta, porque se a gente sabe que o aparelho digestório é o grande formador de resíduo, se eu tenho como evitar os alimentos que formam mais resíduo, eu estou evitando. E isso todas as medicinas falam a mesma coisa, né, Adriano? Assim, em síntese, a medicina alopática, a medicina homeopática, a medicina antroposófica, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, vai falar assim, olha, se você quer evitar o câncer, você vai ter que evitar a gordura hidrogenada, você vai ter que evitar coisas agrotóxicos, você vai ter que evitar derivados de leite, você vai ter que evitar enlatados, artificiais industrializados demais. Pronto, porque são alimentos que são basicamente resíduo. Tudo que o nosso corpo não consegue transformar é resíduo. Se você come um troço que o nosso corpo nem sabe como lidar com aquilo, nem faz parte da fisiologia humana, né, como uma gordura hidrogenada, por exemplo, como um aginomoto, né, o glutamato monossódico, você come aquilo, o corpo fala, não sei o que fazer com isso, porque não faz parte do ser humano, você entende? Então ele vai ou vai tentar, na saúde, mandar isso embora, não, então fezes, urina, transpiração, ou, mais provável, porque isso não faz parte dos nossos processos metabólicos, vai se sedimentar em forma de resíduo. Então a dieta é fundamental, né? A farinha branca, ultraprocessada, o açúcar refinado, são formadores de resíduo, né? E hoje, né, Adriano, muito antigamente, eu brincava, né? Os formadores de resíduo são tudo que é gostoso, né? Tudo que é muito açucarado. Sabe que isso vem mudando muito na minha cabeça nos últimos anos, sabe, Adriano? Eu tenho lapidado muito o quanto que é perfeitamente possível você comer super bem, super gostoso e sem cair nesse lugar meio infantilóide, assim, de que para eu comer gostoso eu tenho que comer um monte de resíduo, sabe? Você pode, se você está, sei lá, morrendo de vontade de comer um queijo uma vez por semana, não comer todo dia, comprar um queijo de ótima qualidade, artesanal, né? Você vai comer, sei lá, você vai adoçar, você pode adoçar com mel, você pode adoçar com adoçantes saudáveis, né? Você pode, sei lá, no mínimo açúcar demerara. Então existem formas de contornar e manter a vida gostosa na alimentação
sem precisar cair nessa coisa trash, assim, e formadora de muito resíduo. Tirando a dieta, Adriano, de fatores de risco, né, são essas perversidades psicoemocionais, elas são, a gente já falou, né, que sobrecarregam os órgãos, né, e aí vem aquelas questões de hábitos, né, Adriano, que a gente falou lá no começo, né, então, assim, tudo que sobrecarrega os sistemas de outra natureza, então, o dormir pouco, a estafa do trabalho, né, a vida estafante, as rotinas alimentares que são desregradas, então que você pula a refeição, come tarde demais da noite. Então, esses são fatores muito óbvios, muito simples, que de fato jogam a gente na direção do câncer. Não tem jeito. Ainda mais se eu tenho uma tendência congênita. Excelente, excelente, excelente. Bom, vamos tentar mais uma pergunta. É muito interessante a conversa, muito obrigado. Obrigado você, Então, Adriano. vamos perguntar quais são os cuidados de saúde agora que a pessoa pode ter para evitar o câncer de mama. Então, você já respondeu agora, né, de todos os fatores, e os cuidados, né, em relação à alimentação, os fatores de cuidado com as questões emocionais, mas existe um tema que eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para o público, que a gente conversa nos cursos, e eu vejo que cada vez mais importante falar para as pessoas para a saúde do fígado, a indicação de hobbies, né? Ou seja, você tirar um pouquinho do peso do sistema. Como que a gente poderia explicar para o público sobre como tratar ou deixar o fígado um pouco mais desopilado, mais leve? Que boa pergunta, Adriano. Você sabe que no mesmo trecho do Imperador Amarelo que eu estava estudando, né, estava dando aula, que ele fala do emaranhado psicoemocional, ele também fala de que as pessoas hoje em dia, hoje em dia nos tempos dele, as pessoas hoje em dia sobrecarregam os seus corpos pela pressão do funcionalismo. Eu achei esse termo tão atual, né? Atual. Eles falam, meu, como é que o cara escreveu esse troço há 3.000 anos, né? Eu quase falei, eu até brinquei outro dia, eu falei, você chamar ele para uma conversa hoje e falar assim, Imperador Amarelo, deixa eu falar um pouco do capitalismo para você. Eu acho que ele ia chorar, né? Ele fala, caceta, né? Porque, onde vocês foram parar, né? Porque a brincadeira com o capitalismo aqui é porque a gente vive de fato, né, Adriano, é o que você está trazendo, essa pressão social universal no mundo hoje sobre o funcionalismo. Ou seja, tudo tem que ter uma função, tudo tem que ter um porquê. Tudo tem que ter, quando a gente faz, uma projeção da alma etérea. Ou seja, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que tenha tal repercussão positiva, seja ganhar mais dinheiro, me melhorar intelectualmente, brilho, evidência, né? E veja, tem coisas que a gente faz com princípio que são fantásticas. A gente tem que ter direção, tem que ter princípio na vida, isso é óbvio, né? Mas se tudo se torna uma fragmentação de micro-vontades, ao invés de ter princípios sólidos, a vida é tomada de micro-vontades, então, e muitas delas conflitantes, né, Adriano? Então, eu quero ficar rico, mas eu quero ter tempo livre, eu quero descansar, mas eu quero ficar em forma, eu quero tudo. E aí, se eu quero tudo, a minha alma etérea se espalha num mundo de ansiedade e frustração. Quando você fala dos hobbies, Adriano, é quase uma antítese disso, né? É quebrar com esse funcionalismo que o Imperador Amarelo, para quem não sabe, Imperador Amarelo é o livro fundamental, assim, é o primeiro livro da medicina chinesa que a gente estuda até hoje. E o Imperador Amarelo, quando ele traz essa necessidade de quebra do funcionalismo, que é um aspecto muito taoísta, né, de viver, que é não confundir o princípio com essa pressão em tudo que você faz, né? Ele fala dois termos fantásticos também, que é viver a vida em fogo forte ou viver a vida em fogo suave. O fogo é uma imagem, é um código para falar de lucidez, de consciência. Então ele fala que a nossa vida deve ser regida pelo fogo suave, ou seja, uma vida que tem lucidez, que tem consciência, que tem erudição, que tem estudo, mas num caminho do yin, no caminho da
da calma, no caminho da construção, no caminho do que é Da sucesso. leveza. Pronto, né? O fogo forte é assim, tudo é para hoje, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que brilhar mais que os outros, é o mundo da competição, né? E aí quando eu trato as pessoas com distúrbios do fígado, Adriano, e você também, a gente conversa com a pessoa, né? Peraí, você tem momentos do seu dia, da sua semana, que você faz coisas que não servem para nada, né? E muita gente, quando a gente faz essa pergunta, Adriano, não sabe o que responder. Né? Porque fala, não, tudo o que eu faço tem objetivo, tem porquê, tem meta, tem alguma coisa, tem um desejo por trás. Né? E é engraçado que eu tenho vários hobbies, né, Adriano? Você sabe. E um deles é pintar aquarela. Né? Tenho visto no Instagram lindas suas aquarelas. Obrigado. Mas elas não são tudo isso, para começo de conversa. Elas são só as aquarelinhas. Tô brincando. Mas de fato elas não são. E veja, Adriano, elas não servem para nada. Sabe? Eu não pinto para transmitir uma mensagem. Eu não pinto para ganhar seguidor no Instagram. Eu não pinto para nada. Eu só pinto porque eu gosto de pintar. Eu gosto de sentar na rua, ver uma paisagem. Que gostoso isso aqui, me conectar e eu pinto e é uma meditação para mim e pronto. E aí, como as pessoas gostam de ver, eu ponho lá as fotinhos da minha aquarela. Olha que interessante. Direto, Adriano, eu recebo gente, as pessoas vêm falar comigo. Mas por que você não vende as suas aquarelas? Por que você não põe no seu livro as suas aquarelas? Por que você não dá um curso de aquarela? Então, nós somos viciados, Adriana, em que... Mas peraí, já que você vai pintar aquarela, ela tem que servir para alguma coisa. Você entende? Função. Tem que dar função. Tem que ter função. E se tem que ter função, já é outra relação com aquela atividade. Né, Adriano? Outra relação com a atividade. Isso, se a gente transportar isso para a vida das nossas práticas, você que é um grande praticante, né, Adriano? Professor de práticas corporais, de Tai Chi Chuan, tudo isso, essa também deveria, no mundo ideal, ser a nossa relação com as práticas. Eu faço Tai Chi Chuan porque eu gosto, porque me faz bem, só. Ah, mas faz bem para a saúde, acalma. Joga isso fora, só faz o Tai Chi Chuan. O resultado vem quando você faz sem intenção, você faz porque você gosta. Se você vai fazer o Tai Chi Chuan porque eu tenho que me acalmar agora, porque isso aqui tem que me fazer bem para minha saúde já, porque eu estou doente, eu tenho que saber o porquê de cada braço que vai para cá e vai para lá, por que eu estou fazendo isso aqui, por que te respiro, por que não respiro, você já vai no fogo forte, você já cria uma tensão que bate nesse sistema do fígado e gera esses bloqueios circulatórios que a gente está conversando hoje. E tudo que você está falando em relação ao fígado, em relação a essas metas, objetivos, funcionalismo, lembra muito o grande problema, o grande mal dessa geração, que é a ansiedade, né? Ou seja, é o caminho oposto, né? É o caminho oposto da ansiedade. Quando eu comecei a atender há 20 anos atrás, Adriano, a palavra que eu mais ouvia no consultório era dor. Né? O que a gente mais atendia era a dor. As pessoas vinham buscar a medicina chinesa, vinham buscar a acupuntura, sobretudo para tratar dor. Era o que era mais famoso, né, Adriano? Hoje, eu posso dizer com muita segurança, pelo menos na nossa realidade clínica, do meu consultório, dos terapeutas que trabalham comigo, dos meus alunos mais próximos, disparado, ansiedade passou a dor. A gente escuta muito mais ansiedade hoje do que dor. Né? Te entendo. A gente lida até com dores decorrentes. Né? Ansiedade. E isso se tornou uma epidemia. Né? A ansiedade hoje se tornou uma epidemia. O Brasil é um dos países que mais... Eu acho que é o país que mais prescreve Rivotril no mundo. Né? Nossa. Porque a insônia também é uma epidemia no mundo e no Brasil, né? E aí a ansiedade é um dos fatores disparadores da insônia, né? Sim. E então isso é uma questão de ser conversado, Adriano, de forma emergencial, porque isso é uma pandemia, na verdade, porque o mundo é ansioso hoje, né? Você tem quase que ilhas de lugares mais calmos, de outro estilo de vida. Um dos temas que eu gostei de estudar recentemente
foram as 5 zonas azuis, né? As 5 áreas do mundo onde as pessoas são mais longevas. E estudando essas 5 regiões do mundo, você vai encontrar, obviamente, que as pessoas vivem lá mais de acordo com esses princípios da medicina chinesa. São lugares mais calmos, são lugares mais de pessoas em geral mais simples, com menos competitividade, lugares de maior comunidade ao invés de competição. São lugares em que as pessoas caminham bastante, então promovem fluxo circulatório. São lugares em que as pessoas comem comidas produzidas na região sem muitos ultraprocessados, não tem muitas redes de mercado, né? Essas regiões são Okinawa, né? São uma região perto da Itália, deve ser, né? Da Sicília, uma região da Grécia, né? A Costa Rica e uma região do sul dos Estados Unidos, ali perto da Flórida. São as 5 zonas azuis, né? Onde as pessoas passam de 100 anos. Né? E não é à toa, não. Quando você vai ver, e de novo, Adriano, não é só hábito. Algumas pessoas ficam assim, o que eles comem? O que eles fazem de exercício? Isso não é de menos, porque tem diferença. Você não vai comparar o Japão com a Costa Rica. Né? Você tem uma realidade muito diferente. Okinawa, né? No Japão é Okinawa. Okinawa com... É engraçado o Japão, porque o Japão tem os 2 extremos, né? Você tem Okinawa, que é uma super qualidade de vida e longevidade e tal, e você tem Tóquio, que as pessoas morrem no metrô de tanto trabalho. Né? Então você tem os 2 extremos no Japão. Mas quando você vai ver essas regiões, o que importa mesmo é a relação das pessoas com a vida, com a comunidade, com os propósitos, e não exatamente se come o peixe, se come a carne, se é vegetariano, se não é, sabe? Fica muito preso a essas coisas. Pode deixar. Desculpa. Imagina. Live é assim mesmo. Então, exatamente, acho que esse acaba sendo um tema que a gente acaba tocando bastante no paciente, como a pessoa leva a vida, né? Ou seja, tem pessoas que chegam com uma descrição de que desde muito jovem tem tudo planejado, e aí quebrar esses planejamentos vira um outro sofrimento, né? E aí muitos desses planejamentos não são próprios, ou seja, não são as pessoas que criaram, quiseram, e isso foi absorvido de alguma forma na família, e aí tem paciente, o pessoal que frequenta a escola, que fala, minha mãe era assim, eu faço assim, eu não faço ideia, já com seus 50 e tantos anos, não faço ideia como fazer diferente. Vai, pelo exercício, vamos brincar disso agora um pouco. Né? E aí acaba sendo mal, porque a gente, acho que as mídias sociais contribuem bastante, a gente vê fotos, vídeos muito curtos, rápidos, e parece que todo mundo está muito esclarecido do que quer da vida, para onde está indo, e eu tenho que ser assim também, ou seja, a pessoa não percebe o quanto aquela imagem não é verdadeira, e ela quer internalizar para que a vida dela seja verdadeira daquela forma, ou seja, existe uma quebra, uma cisão muito grande dessa simplicidade, né? Ou seja, o que de fato você gostaria de fazer. Isso. Você disse tudo, Adriano. Acho que, de fato, há uma necessidade social, educacional, de nós aprendermos como ser humano agora a se relacionar com essa avalanche de informação, né? Como que a gente vai ter que dar um salto de civilizatório, assim, sabe? E de fisiologia até, de como é que eu... Por sobrevivência, né? Por sobrevivência. Pronto, como é que eu vou manter minha lucidez, minha calma, né? A gente tem uma imagem na filosofia taoísta, que é o do Lao Tzu, que é um dos grandes mestres do caminho taoísta, que ele está sempre representado sentado em cima de um boi, né? Que é uma imagem clássica para falar de que ele está sentado na calma. Ele está caminhando, ele vai chegar lá. Mas ele vai chegar devagarzinho lá. No tempo dele. No tempo dele, né? Respeitando a naturalidade. Na verdade, a gente está todo mundo montado em cima do dragão, né? A gente está sentado em cima do foguete, né? A gente quer chegar... E quando você fala dos jovens, e eu estou criando... Um foguete desgovernado, que não sabe para onde vai, inclusive, né? Pronto. Há uma expectativa, Adriano, nos jovens, e a gente vai lidar com isso como sociedade e no consultório, que é a expectativa de que você vai
ter uma grande sacada, uma grande ideia, e você vai ficar milionário de repente. Porque tem exemplos disso. Só que, assim, são exemplos de 1 em 1 trilhão de pessoas, né? E aí, o jovem, ele fica nessa ansiedade de ter esse diferencial incrível que vai fazer ele bombar, né? Quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha vez? E como não chega, porque essa não é a vida real, não é a vida real, e eu lido no consultório com pessoas que são famosíssimas na internet, tem milhares, milhões de seguidores, e a vida da pessoa que ela projeta não é a vida que ela vive, né? Só que a pessoa que está vendo não vê essa realidade, o índice de depressão, de insônia, de crises de ansiedade, síndrome do pânico nas pessoas que vivem de internet, que são os influencers e tal, é gigantesca, Adriano. Gigantesca. Só que a gente não fala Muita cobrança também, né? Absolutamente. O cara tem que ser perfeito o tempo todo, tá projetado. Milhares de pessoas cobrando. Cobrando. Você imagina a sua alma etérea, falando dela de novo, imagina o seu sistema do fígado, sabendo que você precisa produzir, você precisa ter, se projetar, criar imagem todo santo dia. Então, a gente falando para os jovens, eu falo para meu filho, né? Porque num belo momento, meu filho chegou em casa, como quase todo adolescente, e falou, eu vou ser youtuber, né? Eu vou jogar videogame, vou ficar famoso e vai ser sucesso, né? E eu falei, cara, a vida não é isso aí, não. Por mais que tenha um exemplo ou outro, primeiro que você não sabe qual é a vida do cara que está jogando videogame não sei quantas horas por dia, porque ele tem que jogar, não porque ele gosta de jogar, né? E você não sabe que isso é absolutamente exceção, né? A vida é construída de um caminho gradual, né? De um caminho sólido, de constância, né? Aprender a lidar com as construções que requerem constância, paciência, adaptabilidade, é algo que sempre foi difícil para a humanidade, porque nós temos predileção pelo que é rápido, pelo que é mais ágil. Isso é a natureza dos seres vivos. Assim. Nós gostamos do yang, nós gostamos do que é rápido, do que brilha, do que vai fácil, a gente gosta. Mas a vida precisa de yin e de yang. Né? E quem sustenta o yang é o yin. Né? A estrutura, é o que é alicerçado, o que tem calma. Né? E todo esse papo que parece que a gente fugiu do tema de câncer de mama, na verdade, totalmente conectado à raiz, porque é esse estilo de vida, Adriano, que pegou uma doença que era, apesar de conhecida há 3.000 anos pela medicina chinesa, ela era entendida, Adriano, como uma doença de enorme agravamento, uma doença de exceção, uma doença, sabe, pouca incidência. E aí isso sim se transformou. Né? O número de câncer de mama, o número de câncer, a incidência de câncer é uma coisa brutal. Né? E de câncer de mama, no século XIX para o século XX, aumentou demais. Né? E o que mudou do século XIX para o século XX? Não mudou o ser humano, mudou o estilo de vida, radicalmente. Pronto. Então, esse nosso papo todo sobre alma etérea, sobre frustração, sobre expectativa, sobre simplicidade, sobre hobbies, é um papo central, é uma conversa etiológica, é uma conversa de fundamentos da possibilidade de uma vida sem essa doença terrível. Sim, sim. Ouvindo um pouquinho lembrando um pouquinho do curso do Tal da Mente, que a gente já discutiu até nos cursos de ginecologia e de diagnóstico avançado, essa mente projetada em ideais que não são o seu, que se contrapõe àquela mente da alma corpórea que estava aqui agora curtindo, né? Ou seja, curtindo aqui agora as pequenas coisas, os pequenos prazeres, né? Acho que isso vai ajudando as pessoas a se reequilibrarem, né, e se conectarem novamente. Mais uma pergunta última agora, para a gente encerrar, estamos chegando no horário e essa conversa poderia durar muito mais, é muito gostosa de ouvir sempre a aula do professor Edgar. Para o profissional de medicina chinesa, a gente falou hoje sobre vários temas, a gente falou sobre o processo fisiológico da doença, como que a medicina chinesa entende
o câncer de mama, a gente falou muito sobre a saúde da mulher, de forma mais específica, que queira aprender mais sobre o que a gente conversou hoje, né? A gente falou sobre alma etérea, mas a gente não falou muito o que são as funções psíquicas, quais emoções, como que isso repercute na fisiologia. O profissional de medicina chinesa gostaria de saber mais sobre o que a gente conversou. Qual curso que a gente trabalha, né, nas terapias chinesas, aqui em Cuiabá, no CEDITRAC, a gente consegue estudar e saber mais sobre o tema que a gente conversou hoje? Até a pessoa poder atender em consultório, quais técnicas, como que a gente pode ajudar essas pessoas também. Perfeito. Adriana, a primeira coisa, um profissional de medicina chinesa tem que ter uma boa formação, né? E a gente sabe que no Brasil não é todo lugar que tem boas formações. Nós temos boas formações. Eu não vou dizer que é só a nossa escola, que é só aqui no Terapia Chinesa, só no CEDITRAC, só no CEMETRAC. Não. Em São Paulo nós temos várias boas escolas, não tem essa... Mas também tem muito lugar que a formação é muito simplificada, é muito simplória, né? Vendem uma expectativa de uma objetividade diagnóstica. Outro dia me falaram que tinha um curso rolando na internet, como fazer diagnóstico em 53 segundos. Não sei se você ouviu essa história. Já vi. Isso contraria basicamente tudo da medicina chinesa. Você pega o imperador amarelo, rasga, joga fora, sabe? Porque inclusive ele fala, tem uma frase que é muito marcante, que ele fala, fazer um diagnóstico sem interrogatório é uma insensatez. Então o que ele quer dizer? Você achar que você vai ter uma dica ou outra, um método ou outro que facilite o diagnóstico, privando você de sentar com o paciente e conversar profundamente. Tem um outro trecho que ele fala, quando o caso estiver difícil, você precisa se trancar com o paciente e conversar das emoções dele até você chegar numa unidade. O que é chegar numa unidade? É uma visão holística do que está acontecendo com o psiquismo dele. Você entende? E não tem atalho, sabe, Adriano? Então não tem atalho. Você tem que fazer o interrogatório, demora, cansativo, tem que quebrar a cabeça, tem que consultar os livros. O trabalho de medicina chinesa é um trabalho exigente, psicamente falando, para o terapeuta. Eu gosto de falar para os alunos, desculpa interromper, que o atalho ele foi criado por aquele que sabia o mapa completo. Ou seja, se você sabe o mapa, você cria atalho. Se você nunca foi apresentado o mapa completo, o panorama completo, aprender por atalho é arriscado. Excelente, Adriano. Eu adoro atalhos, veja. Então, eu acho que uma das minhas funções que você falou lá no início, uma das coisas que eu gosto como professor, como mentor, é criar facilitações da linguagem, né, tornar acessível. Mas tornar acessível, compilar o conhecimento, organizar o conhecimento, não significa vender para a pessoa que ela, por exemplo, não vai ter que sentar e estudar todos os pontos um por um. Sabe? Não é falar para a pessoa que vai ter um jeito fácil de fazer o diagnóstico, que tem um aparelho que faz o diagnóstico por ela. Isso você está mentindo para a pessoa. Né? Então, para começo de conversa, o terapeuta tem que estar numa boa escola, ser bem formado. Um curso de formação bem dado, como é aí no CEDITRAC, que o professor Ian dá as disciplinas com profundidade e tal, você tem as bases para atender qualquer tipo de caso. Pronto. Isso não significa que não exista necessidade de aprofundamento. Aprofundamento é para a vida toda. Pronto. Não existe, Adriano, ainda um curso de oncologia. Né? E eu até pretendo, em algum momento, estudar mais isso. Porque, como eu disse, cada vez mais a gente vai atender câncer. Então, a gente tem que se aperfeiçoar nisso, né, Adriano? A gente tem que ficar com mais recursos nisso. E deixando bem claro para todo mundo que está assistindo, que vai assistir, a medicina chinesa sempre tratou e trata o câncer. Não há contraindicação da medicina chinesa, da acupuntura, para o tratamento do câncer. Obviamente que nós entendemos que a medicina chinesa no Brasil é uma medicina paralela, é uma medicina coadjuvante, é uma medicina alternativa. Eu não gosto muito desse nome, mas é uma medicina alternativa. Então, no consultório, a gente vai tratar com a parceria do oncologista, com a autorização e a parceria do oncologista. De forma multiprofissional. Pronto, o paciente oncológico tem que ter acompanhamento alopático, tradicional, supervisionado por um oncologista. Ponto.
Isso posto, bons oncologistas sabem trabalhar em parceria com outras terapias, com outras ferramentas que possam. Eu tenho recebido indicação de pacientes com câncer de oncologistas. Então, quer dizer, já existe uma visão mais integrativa acontecendo no Brasil. Agora, de curso, Adriano, já que não temos um curso de oncologia específico, e O mesmo Felipe está falando que já tá inscrito no curso. é bonitinho, Felipe grande terapeuta, né? Mas mesmo que nós estivéssemos o curso de oncologia, isso não significa que outros cursos de aprofundamento não são necessários. Então, eu ministro um curso de ginecologia que você fez, né, Adriano, que é super longo, são 8 meses, só nesse aprofundamento desse tipo de tratamento que é muito complexo. Quando falamos de câncer, é uma doença interna, uma doença crônica, uma doença complexa. Propaganda do livro de novo, momento jabá. Entender o psiquismo é fundamental. Então, cursos que aprofundam nisso, no nosso caso, tal da mente, acho que complementa demais. Agora, Adriano, quando a gente vai falar das ferramentas que tratam o câncer, depois do curso de formação, o curso avançado que a gente dá, que mais dá recursos para o terapeuta, é o de diagnóstico avançado. Porque o diagnóstico avançado, ele é abrangente, ele não é só para um tema, e aí a gente vai ver as fórmulas fitoterápicas, as combinações de pontos, para as doenças internas, e o câncer é uma doença interna, né? Então acho que são esses 3 cursos que cercam um pouco esse tema, né? A ginecologia, o diagnóstico avançado e o tal da mente, para entender o psiquismo mais a fundo. Maravilha, maravilha. Então, acho que já cumprimos, inclusive, toda a programação dentro da hora, pontualíssimo, com uma conversa muito agradável, muito leve, muito gostosa. Participação de Segredo dos Mestres, Ana Horta está aqui junto com a gente, o Felipe, teve bastante gente que é Raízes da Cura, tem muita gente já, o professor Jorge, um amigo meu, muita gente de casa, alunos, pessoas novas que estão nos conhecendo agora. Então, muito obrigado para quem participou até agora junto com a gente. E muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade, pela troca de experiência, por compartilhar com a gente esse monte de informação, né? E pela conversa mesmo, sempre é bom conversar com o senhor pessoalmente. Muito obrigado mais uma vez. Adriano, eu falei a Ana Horta, né, que está aqui com a gente, eu fiz uma live com ela também semana passada, né, sobre o lançamento do livro, e eu disse para ela que um bom papo, né, como esse acontece com boas perguntas, né, Adriano? Então a gente só pôde ter esse papo e organizar essa conversa de um tema tão complexo porque você organizou boas perguntas, conduziu com muita generosidade, né, com muito acolhimento aqui a nossa conversa, como sempre, né, Adriano? Então você quis trazer esse assunto para essa questão do Outubro Rosa, que eu achei muito pertinente, né, muito legal, e conectando com o psiquismo. Então, sou muito grato a você, Adriano, e grato também por você abrir as portas do CEDTRAC para a nossa linhagem, né, a possibilidade da gente levar os cursos para a região de Cuiabá. Temos aqui, inclusive... Honrado de trazer para cá. Eu vim de uma formação também de medicina chinesa, de uma forma um pouco mais simplificada, e quando eu tive acesso aos seus cursos, né, ao conhecimento do professor Edgar, da CEDTRAC, eu vi o quanto me faltava e o quanto é prazeroso saber mais. É gostoso você conhecer mais, você ter acesso à informação, e por pessoas apaixonadas pelo tema, fica muito mais rico, né? Então, eu fico muito honrado por ter aceitado o convite, né? E poder beneficiar pessoas que também querem esse mesmo objetivo. Então, eu agradeço pela sua abertura. Mas você, como um dono de escola, como está a Joyce aqui também, presente na nossa conversa, que também é dona do Espaço ao Movimento e tudo, sempre acompanhando a gente. Mas no seu caso, Adriano, eu preciso dizer que você vem conseguindo por anos
não cair na tentação dos atalhos comercialmente falando da nossa área, sabe? Porque é muito difícil sustentar um espaço, né, sustentar uma escola. A gente passou pela pandemia, que foi um desafio absurdo, né? Você se adaptou, você se moldou, você moldou a forma e a estrutura, mas não moldou os princípios, né, Adriano? Você não virou para mim e falou assim, Edgar, eu quero que o curso seja baratinho, que o curso seja rapidinho, para atrair mais gente, porque eu não quero, sabe? Não, você falou, o curso não muda, né? A formação que tem que ser dada tem que ser dada, né? E isso nos dá muita tranquilidade para pensar nos cursos que a gente vai ter no CEDITRAC ano que vem, né? Os cursos de Tuiná, o curso de acupuntura. Tomara que a gente forme boas turmas, mas boas turmas dentro desse princípio de boas formações, né, Adriano? Sem essas correrias, sem essa ansiedade. E isso eu admiro muito em você, né? Aqui presente temos futuros professores do CEDITRAC, né? O Felipe deve, se tudo der certo, formarmos uma turma direitinho. Felipe vai participar como professor do curso de Tuiná. Tá super bem-vindo a Cuiabá e vai conhecer o calorzinho famoso de Cuiabá. Pois é. A própria Fernanda, do Raízes da Cura, algum dia a gente vai chegar no curso de fito aí para o CEDITRAC, certamente ela vai estar. Então, com isso, a gente está formando essa família, esse grupo, né? Fortalecendo também a região de Cuiabá numa medicina chinesa profunda, séria, né? Coerente. Com certeza, com certeza. Cuiabá tem uma grande porta aberta para a tradição, porque tem de grande valor na medicina chinesa. Então, eu agradeço mais uma vez. E vamos encerrar por aqui. Não vou tomar mais o seu tempo, porque é raro, muito feliz, mas sei que tem muita coisa para fazer também. Muito obrigado mais uma vez. O Felipe e a Fernanda já contribuíram aqui também, falando que está animado para vir para Cuiabá, não vê a hora. É muito gostoso Cuiabá, um pouquinho quente, mas a gente recebe de coração aberto. A Fernanda vai ser uma felicidade também vê-la por aqui. Mas, obrigado mais uma vez, professor. Boa noite e até a próxima. Espero não demorar vê-lo novamente. Tchau, tchau. A todos. Valeu.